Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, especialíssimo, limpeza do mal. Aí você vai falar, nossa, o que é isso? Você vai entender, a gente vai deixar esse tema muito claro. Bom, vou fazer uma rápida apresentação minha, principalmente para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. André Kepp. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então vamos lá. Limpeza do mal. O que é isso, André? Hoje eu usarei como livro básico o livro A História da Riqueza do Homem, ou História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman. Foi um grande autor nos Estados Unidos, marcou época, professor da Universidade de Colômbia. Então, uma pessoa que estudou muito essa questão da economia, né, os interesses que existem por trás da economia, né? E aí, para demonstrar que o mal sempre esteve presente no mundo. Desde a queda do ser humano, né? Passando pelo assassinato que Caim fez a seu próprio irmão Abel. Então a coisa é antiga. Vamos lembrar que o livro do Gênesis, que está no Antigo Testamento, apresenta um conteúdo histórico importante, né? Então o livro do Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, da Bíblia. Ele não tem apenas um conteúdo teológico, como muitos acham. Ah, não, é um livro de religião. Não, ele tem um conteúdo histórico muito importante. Então, quando ele fala de dilúvio, ele fala de fatos realmente acontecidos no passado do planeta, que eu investiguei muito no meu livro A Origem da Terra. Então, são fatos históricos importantes. Então, esses relatos da origem do mundo estão no livro do Gênesis, e devemos lembrar que o livro do Gênesis é um livro que tem conteúdos históricos importantíssimos. Então, desde quando tem mal no mundo? Desde a queda do homem, do crime de Caim contra Abel e daí para frente, né? Então, há muito tempo. O livro História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, começa o seu relato na Idade Média. Então, na verdade, temos todo esse tempo anterior, mas o autor prefere falar a partir da Idade Média, que é uma época que temos relatos históricos maiores, né? E fala da escravização das pessoas. Então, naquela época, as pessoas eram escravizadas e naquela época elas eram chamadas de servos. Então, os escravos eram chamados de servos, era um outro nome para a mesma escravidão, né? Naquela época, o senhor feudal, que era o poderoso de então, escravizava o servo, que fazia trabalhos forçados a vida inteira e tinha quase todos os seus direitos retirados. Nós podemos pensar agora, né? Puxa, que bom que a escravidão não existe mais no mundo. E será? Será? Vamos pensar um pouco. Se nós estudarmos a história da Terra, verificaremos que o mal sempre esteve presente no mundo, desde as épocas mais remotas e desde épocas muito remotas, né? Por que eu falo isso hoje, no programa de hoje, com o tema limpeza do mal? Então é limpeza do mal. Porque na época atual, muitas pragas estão aparecendo, além do vírus, né? Então, você liga a televisão, a grande mídia só fala do vírus, não fala mais nada, né? Então é como se nada mais estivesse acontecendo no mundo do que o vírus. Mas muito mais coisas estão acontecendo e que a gente, numa mídia mais independente, que tem mais liberdade, a gente pode falar. Então é o seguinte, primeiro, a censura nas comunicações. Então está havendo censura em todas as mídias, especialmente no YouTube, em todas as mídias está havendo censura na internet de forma geral. Então, seja YouTube, seja internet, de forma geral está havendo censura para determinadas comunicações.
A grande mídia desinforma, ela informa de um jeito esquisito, né? E não traz as informações mais importantes para você. Então você fica ouvindo aquelas notícias totalmente secundárias, desnecessárias, e as informações importantes do que está acontecendo no mundo, você não ouve. Há, na atualidade, uma crise econômica mundial em curso. Estão falando sobre isso? Deveriam falar mais sobre isso. Uma crise econômica mundial. Os mais ricos estão mais ricos. E os mais pobres estão mais pobres. Mera coincidência, né? Mera coincidência. Também se você disser para mim, não, André, é coincidência. Respeito. Em alguns países, voltou a escravidão, sim. Voltou a escravidão. Seja disfarçada, seja explícita. Em alguns lugares é bem disfarçada, em outros lugares é mais explícita. Mas já tem de volta. Então, estamos numa época complicada. Bom, esse mal existente no mundo, na atualidade, pode nos trazer a impressão de que o mundo está pior. Bom, o mundo está muito pior do que já foi no passado, etc. Mas o que ocorre é que nós estamos mais conscientes sobre este mal. Então nós temos uma consciência maior a respeito do mal na atualidade. E esse mesmo mal que existe desde épocas muito remotas. Porque, vamos pegar esse exemplo da Idade Média que o Léo Huberman coloca no livro História da Riqueza do Homem. As pessoas viam que o servo era um escravo, com pouquíssimos direitos. Mas todo mundo achava normal. É normal. É normal ter o senhor feudal, é normal ter o servo. Só que hoje nós temos um nível de consciência que nós percebemos que isso não é mais normal. Que a escravidão não é uma coisa normal. E quando a sujeira fica mais visível, é o momento de limpá-la. É como se tivesse muita sujeira debaixo do tapete que agora a gente tirou o tapete e está vendo. Então, e agora nós temos condições de limpar essa sujeira. Nós vamos ver como. Ou seja, a nossa consciência do mal nos permitirá combatê-lo ou eliminá-lo do mundo. Quanto mais pessoas estiverem despertas para essa realidade, mais seremos fortes para combater o mal. Se não eliminar completamente, pelo menos uma parte. Se nós estudarmos a história da Terra, verificaremos que este mal sempre esteve presente no mundo, só que agora está mais visível, nós estamos mais conscientes. Então é a época certa de lidarmos com esses problemas. Para tanto, precisamos superar alguns raciocínios. Tem alguns raciocínios que nos atrapalham. Então, primeiro, diante do argumento, que é um desses raciocínios, se o mal existe desde épocas remotas, ele não pode ser eliminado. Então, André, desiste disso, isso é bobagem. Já existe há muito tempo, sempre vai existir, nunca vai acabar, aquela coisa toda, que é o primeiro raciocínio que muitas pessoas têm. Não, para com isso, para de bobagem. O mal sempre existiu, sempre existirá, nunca vai ser eliminado. E nunca vai ser combatido e tudo mais, etc. Então, esse é o pensamento comodista, né? A pessoa fica acomodada. Não, é assim mesmo. Aí podemos encontrar a resposta. Ao contrário, talvez estejamos na época que poderemos eliminar o mal. Se não todo, pelo menos a maior parte, né? Talvez não consigamos eliminar todo o mal do planeta. Mas, quem sabe, uma boa parte ou, preferencialmente, a maior parte. Outro argumento que pode surgir, é muito comum. Então, diante do argumento, o mal já tomou conta do mundo e não tem mais como eliminá-lo. Então a pessoa pensa assim, bom, já tomou conta, o mundo já é do demo, né? Como alguns falam, né? Então ele manda aquela coisa toda, então já é do mal, o mundo é governado pelas forças do mal, então não tem mais jeito. Aí que nós podemos contrapor o seguinte argumento, podemos encontrar a resposta. A faxina desse mal será trabalhosa, mas possível, e aliás, ela já começou. Ela já começou.
Pela nossa própria consciência, nós estamos impedindo muitas coisas de serem feitas. Então já começou, depende da nossa consciência. Lembra a Idade Média? Havia lá o servo, é normal, o servo fica lá, mas isso é normal. Hoje a gente não acha mais normal a escravidão. Então a gente combate a escravidão, por exemplo. Diante do argumento, o mal é mais poderoso do que o bem, porque essa é a impressão que fica na atualidade. Então você liga a televisão, você vê filmes e tudo mais, no qual o mal praticamente sempre vence. No finalzinho, o bem vence por uma coincidência, por uma eventualidade, mas o mal com aquele poder todo. Então, fica a impressão de que o mal é mais poderoso que o bem. Alguns dos poucos poderosos acham que o povo é bobo, abobalhado, né? Tem uma expressão popular que diz trouxa, né? Que todas as pessoas são bobas, né? E não percebem nada. E não é bem assim. Podemos encontrar a resposta. Na verdade, o bem é muito mais poderoso do que o mal. Isso eu vou repetir, vou enfatizar. O bem é muito mais poderoso do que o mal. Não é pouca coisa, é muito mais poderoso. Basta participarmos mais das ações do bem. Vamos agir no bem. Isso vai nos ajudar bastante. Então, na verdade, as pessoas da população são inteligentes e percebem quando alguém quer enganar. Então, percebem perfeitamente. Então, pela nossa inteligência, pela nossa consciência, não vamos permitir que o mal continue a prevalecer dessa forma que está acontecendo. Diante do argumento, alguns indivíduos poderosos tomaram conta do mundo e pegaram para si mesmos a maior parte do dinheiro e do poder, e não tem mais jeito? Tá. Para tanto, então, quando tem essa pergunta, né, que não tem mais jeito, então a gente pode encontrar a seguinte resposta. O poder não está em poucas pessoas que dominam o mundo, mas, na verdade, na maior parte da população. Só que a população não tem consciência disso, e isso que precisa despertar. E essa população consciente e unida pode construir um mundo melhor, com os princípios do bem. Então é o seguinte: não, André, a gente sabe que poucos dominam o mundo e fazem o mal, etc. Ué, mas na medida que a gente tem consciência disso, nós começamos a não permitir uma série de coisas. E isso que é importante. Diante de mais um argumento, alguns acham que Deus nos abandonou e que os anjos e arcanjos e todas as forças espirituais não atuam mais no nosso planeta. Deus está deixando. Não é essa a ideia que muitos têm? Deus está lá de braços cruzados deixando tudo acontecer. E não é bem assim. Podemos encontrar a resposta. Deus nunca nos abandonou e jamais abandona ou abandonará. Então, no passado, no presente e no futuro, jamais nos abandonou. Ele está junto conosco nessa batalha contra o mal. E ele é a força mais importante. Então, temos a força mais importante do nosso lado. Os anjos talvez estejam mais atuantes do que nunca em nosso mundo. Então, é ao contrário do que a gente pensa. Porque a gente costuma atribuir muito poder ao mal. E isso tem um porquê. Nós vemos filmes que falam isso, nós conversamos sobre isso. Então a impressão que fica é que o mal é que domina o mundo e deixa para lá porque nunca vai mudar. E essa é uma impressão errada. E isso que nós precisamos trabalhar muito com a nossa mente para reverter essa visão. Para que a gente comece dentro do nosso âmbito, dentro do âmbito pequeno que você tem, faça o bem.
e não permita que o mal seja feito dentro das circunstâncias que você vive. Isso vai te ajudar muito a fazer o seguinte, a colaborar com o reforço do bem no mundo, colaborar com a implantação de um bem maior no mundo e combater esse mal, que, por parecer tão poderoso, é por isso que as pessoas não ficam do lado do bem. Então as pessoas pensam assim, não, eu não vou me comprometer, eu não vou me arriscar, a força do mal é muito maior. Não é. Então, o bem, e isso eu trouxe no último programa, tudo indica que prevalecerá no planeta. Então, tudo indica que haverá essa força do bem prevalecendo no planeta. E que o mal será combatido. Agora, precisa ter esse combate a partir da nossa consciência. Se ficarmos alienados, achando que nada de ruim acontece no mundo, que nada pode ser feito, que nada pode ser mudado, né? Vamos deixar para lá, a gente tem que ficar no nosso cantinho, quietinho. Se todo mundo pensar assim, é claro que o mal vai fazer a festa, né? E o mal que eu falo é a injustiça social. O mal que eu falo é tornar algumas pessoas escravas. O mal que eu falo é pessoas morrendo de fome. André, mas no século XXI não tem mais. Opa, dá uma olhada nas estatísticas internacionais, oficiais. Tem gente morrendo no mundo? Sim. No continente americano? Também. Mas principalmente no continente africano, no continente americano, principalmente aqui na América do Sul, América Central. Então, em todos os continentes temos problemas seríssimos. Então, esses problemas precisam ser conscientizados, precisam ser lidados, encarados de frente, não devemos ficar alienados deles, e precisamos lidar com isso no nosso dia a dia. O pouco de bem que a gente faz já é muita coisa, porque você imagina a maior parte das pessoas fazendo bem e evitando o mal. Isso é contagioso, é mais contagioso que o vírus. Em vez de ficarmos contagiados pelo mal, vamos nos contagiar pelo bem. É mais contagioso que o vírus. Então vamos nos contagiar pelo bem, pela ação no bem. Isso vai fazer toda a diferença no nosso mundo. Eu quero dar 4 recados muito rápidos e aí nós vamos para a conclusão. Eu acho que você vai gostar muito da conclusão de hoje. Se você quer fazer um curso, aqui você pode encontrar pela Rádio Mundial, na página www.vibemundialfm.com.br. O meu curso é de inteligência emocional e você vai encontrar em cursos. Então, se você quer fazer um curso de inteligência emocional para aprender a lidar com os problemas da atualidade, você pode fazer aqui pela vibemundialfm.com.br e acessar em cursos. Se você precisa fazer sessões de psicanálise, se você precisa de um atendimento psicanalítico ou psicológico, nesse período, né, de crise, confinamento, quarentena e volta para a rua, volta para a vida comum, você vai entrar em contato comigo, preferencialmente por WhatsApp, no 996842357, 996842357. Eu sempre anuncio o meu livro internacional, que foi a minha tese de doutorado na USP, é Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, pela Novas Edições Acadêmicas. Você consegue pela Amazon.com. E o meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que vai justamente estudar esses textos antigos e vai falar de um passado bem remoto, dos fatos que aconteceram a partir de autores antigos, textos antigos e descobertas científicas. É da editora Madras e você encontra em todas as livrarias do Brasil, tá?
Se não tiver na própria livraria, eles podem encomendar e você pode fazer a encomenda online também. Bom, vamos dizer o seguinte, agora para a gente fazer uma conclusão. O mal pode ser eliminado, sim, se não totalmente, em sua maior parte. A alegoria da sujeira é perfeita. Então imagine o seguinte, é como se o mundo tivesse muitas coisas debaixo do tapete. Houve muitos arranjos de bastidores, muitos acordos, muitas coisas acontecendo no mundo até hoje. E sempre para beneficiar um pequeno grupo e, consequentemente, prejudicar toda a população. Então isso sempre houve na história do planeta. Só que agora é como se a gente estivesse levantando esse tapete e vendo o mal que antes a gente não enxergava tanto. Antes a gente pensava, o mundo tem problemas, mas não deve ser tantos. Agora nós estamos vendo que são maiores daqueles que nós imaginávamos. A primeira sensação é ruim, ver coisas muito ruins que estão acontecendo no mundo. A primeira sensação é muito ruim, mas na sequência a sensação é muito boa, no sentido de, bom, pelo menos eu estou consciente e pelo menos eu vou fazer minha parte. Como é que a gente faz a nossa parte? Uma ação no bem. E evitar o mal no âmbito que a gente pode. É isso, basicamente. Deus e as forças do bem são muito mais poderosas que o mal. Esse é o ponto importante. Nós precisamos ter a consciência de que as forças do bem, comandadas por Deus, né, pelos arcanjos e tudo mais, são muito mais poderosas do que as forças do mal. Elas são forças universais. O mal é localizado. Entende? Então, o que existe no universo é o bem. O mal, segundo a definição de Santo Agostinho, que pegou de um outro filósofo chamado Tassiano, mas ele definiu que o mal é a privação do bem. O que é o mal? O mal não tem consistência própria. O mal é a privação do bem. É quando você faz alguma coisa que destrói o bem. Isso é o mal. Vamos nos religar muito fortemente com Deus, com todas as forças espirituais do bem, na atualidade é muito importante, e venceremos todo o mal, se não 100%, a maior parte. E isso é muito importante, termos essa esperança e essa ação no bem. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.